Olá, gostaria de inicialmente aqui agradecer o convite do professor Maurício Dieter, da Faculdade de Direito da USP, a oportunidade de participar dessa homenagem ao professor Juarez Cirino dos Santos. Queria agradecer também ao meu amigo e doutorando, Rafael Tristão, da nossa querida UERJ, do mais ainda querido Colégio Pedro II. A obra do professor Juarez Cirino, ela me acompanha desde minha primeira aula de Direito Penal na graduação, no segundo semestre de 2002, quando, na primeira aula, ali na nossa UERJ, o professor Juarez Tavares indicou uma bibliografia fundamental ali, havia 4 livros, e dentre eles estava A Moderna Teoria do Fato Punível, que eu comprei no dia seguinte, no livreiro da faculdade mesmo, o Barbosinha. E era aquela edição da editora Freitas Bastos ainda, nem foi adiante. Depois disso, em 2005, ele publicou o Teoria da Pena. Em 2008, ele reeditou o clássico, a Criminologia Radical. Mas aí eu já estava formado e já tinha toda a obra criminológica do professor Juarez Cirino, por meio de compra em sebos, né? A Criminologia da Repressão, Raízes do Crime, Criminologia Radical, por evidente. E depois veio, enfim, o Manual de Direito Penal e agora essa obra monumental, que é a Criminologia, Contribuição para a Crítica da Economia da Punição. Então, o conjunto da obra mostra a importância desse autor e o tamanho da honra que tenho em participar dessa homenagem. Depois, aí nas circunstâncias da vida, né, do nosso caminhar aí na academia, pude ter a oportunidade de conhecer o professor Juarez Cirino, uma pessoa muito gentil e muito querida. Então, fica aqui meu abraço para ele, os parabéns pela publicação dessa obra tão importante. Me coube comentar aqui o capítulo 12, né, que é a Criminologia da Reação Social, Labeling Approach. O professor começa o capítulo indicando as origens do Labeling Approach no interacionismo simbólico, né, um campo, digamos assim, da sociologia, para a qual a consciência de si surge no curso da interação social, né, em que as pessoas assumem a atitude de outros em relação a si próprias, formando a personalidade como construção social do processo de interação social. O estudo da criminologia, em especial nessa fase de sucessão de escolas e correntes de pensamento, esse estudo ele não pode ser limitado a uma simples melhora das correntes, né, que são sucedidas no processo, digamos, num processo de evolução científica, né? Não é, por assim dizer, um processo de laboratório, que você vai melhorando as teorias em momentos de genialidade de um determinado autor ou de um determinado grupo de autores, né? Não é assim que deve ser compreendido o conhecimento em geral e em especial nas ciências humanas, e isso é muito bem exposto pelo professor Juarez Cirino no livro, essa questão da origem, que eu gostaria de falar um pouco também, né? A importância dos antecedentes, da origem, em especial quando se adota, como se adota no livro, né, o método da economia política da punição, ou da economia política da pena, enfim, o professor denomina economia política da punição. Por ela, ou por esse método, nós analisamos os fenômenos a partir da totalidade das relações sociais, né, como vem da tradição marxista, né, a ideia de totalidade. A partir, então, das dinâmicas sociais, históricas, econômicas e políticas que permeiam os fenômenos, né? Então, uma teoria ela não ganha a evolução porque as pessoas estão trancadas nos seus
nos seus escritórios e simplesmente pensando e achando que, enfim, vou melhorar essa teoria, vou superar essa. Não. Há um contexto que deve ser analisado a partir da totalidade das relações sociais, em especial aqui essas dinâmicas sociais, históricas, econômicas e políticas que permeiam o surgimento de determinadas teorias, correntes de pensamento, etc. Né? E aqui, na teoria da reação social, nós estamos inseridos num caldo cultural e político em especial ali dos anos 60. Né? É um tempo de lutas, um tempo de Guerra Fria, né? No qual há um despertar na luta política nos Estados Unidos da América, que vão encontrar aí uma crítica dos limites do estado de bem-estar social, em que se colocam questões, bases materiais, as bases materiais que sustentam o estado de bem-estar social e os discursos de legitimação e naturalização do sistema de dominação capitalista é posto em questão na década de 60, em especial, e aqui nós estamos tratando mais detalhadamente da realidade estadunidense. Né? Então, há um caldo cultural e político, há um contexto histórico específico que funda, né, esse conhecimento. O despertar para as lutas por igualdade, direitos civis, a luta antirracista, feminista, né, ganham força e questões mais específicas tomam conta da sociedade americana, especialmente a Guerra do Vietnã e suas consequências na sociedade americana, partem ali para uma série de críticas que ganham uma especial relevância nesse período, né? As críticas ao complexo industrial imperialista americano, né? Enfim, essa questão das guerras, as consequências, quem que estava indo para a guerra, quem estava morrendo, enfim, e as próprias razões da guerra passam a ser muito contestadas nesse ambiente. Ali, portanto, um ambiente cultural, político de muita transformação, né, de efervescência e, sobretudo, de reação a um conservadorismo. Né? Há um ambiente de contestação política e também de contracultura que recebem influxos de diversos campos, né? Desde a psicanálise ou o marxismo, até mesmo, enfim, práticas orientais espirituais, né? De onde saem movimentos também de diversas características, né? Desde o movimento hippie, né? Mas não só, né? Houve, digamos que assim, movimentos políticos mais sérios e muito importantes na história da política americana, né? Ali na luta do movimento pelos direitos civis e seus diversos movimentos sociais e políticos de contestação da ordem. Essas críticas a diversas formas de opressão, mas também de exploração, as injustiças do modelo de sociedade existente e a sua naturalização, também isso tudo se refletiu também no campo da sociologia. A representação desse modelo social pela sociologia, né, ela tinha no estrutural funcionalismo o seu principal pilar até então. Era, enfim, a corrente, né, o campo sociológico dominante naquele período, enfim, como um campo de conservação dessa ordem que se tinha até então naquele espaço. E essa ordem, e também no campo da sociologia, esse campo do estrutural funcionalismo ele passa a ser contestado. Há, sim, um clima para a ruptura que seria levado a efeito naquele momento. Né? Então, como eu disse, não é quando nós estamos tratando aqui de conhecimento, especialmente no campo das ciências sociais, não é aquela coisa de tem alguém que está lendo o livro e teve uma ideia brilhante. Não, há um caldo cultural e político, há um substrato político propício e que impulsiona esses movimentos de transformação que se refletem também, e, portanto, aqui
no campo da teoria sociológica, né? Então, há um clima para a ruptura que seria levado a efeito naquele momento, né? A superação dos modelos explicativos sociais, de então, de inspiração conservadora e com dimensões positivistas, é levado a efeito pelo pensamento social advindo desse caldo cultural e político da sociedade americana dos anos 60. O Estado e suas manifestações de ordem, notadamente as Forças Armadas, aí o Exército, em razão especialmente da Guerra do Vietnã, e o sistema penal, passam a ser alvo de críticas mais contundentes, né? E no campo do pensamento criminológico, evidentemente que isso não seria diferente e também iria ter os seus reflexos, né? Quais foram, portanto, as principais transformações desse campo de pensamento? Qual foi a reorientação levada a efeito pelos estudos do Liebman? A mudança fundamental ela se deu em relação ao objeto de pesquisa, que mudou, e as perguntas que deveriam ser respondidas, né? Assim, as abordagens da criminologia sociológica, do estrutural funcionalismo e do positivismo, ambas preocupadas com as causas da criminalidade ou do desvio, elas passam... o Liebman ele passa a fazer outras perguntas, a tratar de outros objetos, né? E aqui uma breve citação do livro do professor Juarez Cirino, né? A tese central do Liebman, com uma perspectiva de reorientação da criminologia, desloca o conceito de crime e de criminoso para as instituições que o produzem. Crime é o que a lei diz que é crime, e criminoso é o sujeito assim considerado pela justiça criminal, né? A lei penal e a atuação da justiça criminal não constituem objeto de pesquisa da criminologia positivista, limitada ao estudo isolado da ação individual definida como sintoma da personalidade do autor. Então, há aqui uma distinção muito importante e uma verdadeira virada no pensamento criminológico, né? Ou seja, há uma distinção entre violação da regra e reação social contra essa violação da regra. Tá? Mostrando que o comportamento desviante depende da natureza do ato e da atitude dos outros contra o ato. Essa é a questão fundamental, né? As perguntas mudam, o que se quer saber muda, o método muda. Então, você antes queria saber quais são as causas do crime, né? Enfim, e havia uma série de respostas, que todas elas estão sendo tratadas aqui nesse curso, pelos colegas aqui. Então, havia uma preocupação com as causas do crime e com a figura, a pessoa do criminoso. E agora, há outras perguntas que tomam a centralidade, né? E elas, o interesse, o objeto de pesquisa passa a ser a reação social a esse ato, né? Por isso que também o nome da teoria da reação social, ou da rotulação, ou do etiquetamento. Ou seja, passa a ser objeto de estudo não o delinquente e as causas do delito, mas as instâncias que criam e administram a delinquência. Entra no debate a maneira como a sociedade e as instituições reagem aos atos. Então, mais uma vez aqui, tirando uma pequena citação do livro do professor Juarez Cirino, segundo, então, essa teoria, a criminalidade é produto de definições legais, representadas pelas normas penais, e de reação social, ou seja, definições legais e reação social, representada pela atividade da polícia e da justiça no âmbito oficial. O controle social tem efeitos constitutivos da criminalidade. A criminalidade, assim por conta da reação social e dos rótulos das definições legais, né? Uma realidade social construída, portanto, pela reação social ao ato. E o criminoso como um status social que é atribuído pelas instâncias de
controle social, e aqui se destaca a questão do estereótipo, que a gente vai falar mais um pouquinho ainda hoje. Então, você tem um deslocamento do objeto de pesquisa dos fatores da criminalidade, da etiologia, para a reação social, o Liebling Approach. O autor mais conhecido dessa linha de pensamento é o Howard Becker, que tem obras traduzidas para o português, inclusive a mais importante delas para esse nosso estudo de hoje, que é o Outsiders, que veio também na tradução em português, veio com esse título. E não só em Becker, e isso fica claro no livro do professor Juarez Cirino dos Santos, não só em Becker reside a teoria da reação social. Pelo contrário, enfim, tiveram seus antecedentes ali, já falamos do interacionismo simbólico, a fenomenologia, mas também, e aí mais de uma década antes de Outsiders, Edwin Lemert, ele desenvolveu uma tese também muito semelhante, mas com uma abordagem diferente. Ele demonstra que o desvio não é o desvio que produz o controle social, mas o controle social que produz o desvio. E ele faz uma distinção entre desvio primário e desvio secundário. O desvio primário, produzido pelos fatores sociais, culturais, psicológicos, introduz o desviante em um processo de mudança de identidade social por efeito da reação social. E o desvio secundário é o efeito psicológico dos mecanismos de defesa ou de adaptação à reação oficial, a esse rótulo que é atribuído, que introduz o desviante, portanto, em uma carreira criminosa. Então, se desenvolve aqui não só de maneira, digamos assim, uma simples troca de ação, reação, mas que observa-se que o fenômeno da reação social ele também produz criminalidade. Ele esse desvio secundário é um efeito do próprio sistema de reação social e produz efeitos no sentido de produzir uma verdadeira carreira criminosa. Nesse sentido, Juarez Cirino ele qualifica a crítica do Liebling como irreversível em relação à teoria tradicional. Ou seja, ela constituiu uma virada no pensamento criminológico e ela trouxe questões a partir das quais não se pode mais retornar. Ou seja, é uma crítica irreversível ao pensamento tradicional que tínhamos até então, positivista ou com dimensões positivistas, como estrutural funcionalismo. Então, ele faz uma crítica à ideologia tradicional. A criminalidade, portanto, como um status atribuído por sujeitos com poder de criar e aplicar a lei penal através de mecanismos seletivos estruturados sobre a estratificação social e o antagonismo de classes. De modo que esse processo, claro que eu vou falar um pouco disso mais no final, mas, enfim, as relações de poder, a estrutura social, o antagonismo de classe, a estratificação social é algo que também não é propriamente fruto do Liebling, mas ele consegue projetar esse novo olhar e refuta, portanto, o princípio da igualdade no direito penal. Além disso, o processo de criminalização ele é posto na centralidade dos estudos criminológicos. Juarez Cirino dos Santos ele qualifica a crítica da teoria da reação social como irreversível em relação à teoria tradicional, ou seja, alguns pontos são definitivamente superados e, a partir dali, o desenvolvimento dos estudos ele levará em consideração, primeiro, a quebra de igualdade do direito penal a partir do status atribuído por sujeitos com poder de criar e aplicar a lei,
através de mecanismos seletivos estruturados no sistema penal, ele quebra a ideia de legitimidade do sistema penal com a relação variável do processo de criminalização com a posição social do acusado e, por fim, quebra também a ideia de ressocialização do condenado a partir das ideias de desvio primário e desvio secundário. Portanto, a teoria da reação social, e aí discute-se, inclusive, no livro do professor Juarez Cirino, se é, de fato, uma teoria ou não, por mais que utilizemos o termo, né? Ela abre um campo imenso, né? Ela vai da criminalidade, ela vai abandonar a ideia da criminologia como estudo da criminalidade para os processos de criminalização, ou seja, entender o processo de criminalização e o seu caráter seletivo, arbitrário, violento. Ela abre essa possibilidade a partir das diferenciações entre criminalização primária e secundária, né? As dinâmicas estruturais de seleção por meio do estereótipo, né? Ela nos ajuda a compreender, por exemplo, a composição do perfil populacional das prisões do Brasil, por exemplo, né? Ou seja, ela nos abre campos para além da ideia das causas do crime, da pessoa do criminoso, passa-se a estudar, e aí também é um ponto irreversível, os processos de criminalização, ou seja, a reação, como se dá essa reação social ao delito. E nesse ponto dos processos de criminalização também eu farei as indicações bibliográficas ao final da exposição, né? Portanto, há um avanço teórico em desmistificar alguns enfoques positivistas, né? Que excluem o controle social como variável independente da criação do desvio, ou seja, esse processo de reação social, as dinâmicas do processo de criminalização não são abordadas e são de todo ignoradas pelo pensamento positivista, né? O campo que se abre me parece fundamental aqui, né? Por exemplo, o estudo das forças policiais como agentes de reação social ao delito. Enquanto estou gravando essa exposição, há pouquíssimos dias atrás, houve um massacre no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Para se ter ideia do campo que se abre, né? O que foi esse massacre? Esse massacre é uma reação social ao delito, né? Então, ou seja, o estudo dessa reação ao delito, ela também passa para o estudo da atuação das polícias, né? Ou seja, o pensamento hegemônico está preocupado apenas nas causas da criminalidade, a questão do criminoso ali, e um olhar crítico que nos é aberto e possibilitado por essa virada na criminologia é de analisar esse fenômeno também como um problema da criminologia, do pensamento criminológico, né? Ou seja, as forças policiais, a sua forma de atuação como reação social ao ato. Outro campo também, que já, enfim, havia sido aberto aí, enfim, por Goffman também, que passa a ter uma influência também, mas é a questão da prisão como resposta central do sistema penal no capitalismo, né? A estigmatização, a reprodução das condições sociais de desigualdade, de racismo, no processo concreto de criminalização, e também a questão prisional, né? O papel da prisão, o papel criminógeno da prisão, as dinâmicas, os efeitos que a prisão tem na sociedade, elas são possibilitadas, né? Em minha opinião, eu acho que são aprofundadas e melhoradas pelo materialismo que vem em seguida, mas há um campo aberto, né? A prisão, por exemplo, ela era estudada sob o enfoque positivista como local de estudo da pessoa do criminoso para a descoberta das causas do crime, né?
lembre-se aí, os estudos de Lombroso, mas não só, houve evoluções nesse sentido, mas a prisão era, sobretudo, esse ambiente de estudo do criminoso, de causas do crime. E ela passa a ser estudada aqui como a reação, e a principal reação social ao delito no sistema penal do capitalismo, ou seja, abre-se um campo de forças policiais, do processo de criminalização e da prisão como um ambiente criminógeno, do desvio secundário na fabricação, aí, digamos assim, do delito, ou seja, abrem-se campos. Eu acho que, nesse ponto, ela é irreversível, né? Essa abertura de horizontes, ela é realmente uma contribuição importantíssima, porque ela nos trouxe temas e objetos de estudo que não eram objetos propriamente dos estudos criminológicos, senão a partir desse enfoque positivista, enfim, de causas do crime e a questão do criminoso. Então, eu acho que a importância central é essa virada que é classificada como irreversível. No entanto, a teoria também tem os seus limites e foi objeto de críticas, sobretudo por seu viés liberal no sentido político, né, do liberalismo, né? Então, sobretudo, a crítica de que o Liebling, se a criminalidade é criminalização por definições legais e rotulação oficial, abandona-se aqui a preocupação ou, enfim, esquece-se aqui o comportamento real, a situação real como uma ação socialmente negativa, né? Existe ali, de fato, uma estrutura social, um fato social que tem a sua relevância, o seu interesse, ou seja, a ideia de uma ação socialmente negativa é simplesmente abandonada pelo rótulo de que é apenas uma rotulação, né? Por outro lado, ela descreve os mecanismos de criminalização e de estigmatização, mas não explica a realidade social do desvio, né? Ou seja, ela tem os seus limites. Ela cria, portanto, nesse jogo do crime, criminalização, do crime, para o processo de criminalização, do rótulo, aquilo que a crítica chama de um idealismo relativista da abordagem. Ou seja, se não existe a rotulação do desvio, não existe o próprio desvio, né? Isso é um relativismo na abordagem. Então, esse idealismo relativista, ele não aprofunda uma análise das relações de poder real, das relações reais de poder na sociedade e as suas determinações nas dinâmicas do sistema penal, né? O crime não é só fato, mas também não é só juízo jurídico-político. Então, a crítica, ela vem, sobretudo, uma crítica a partir das vertentes do materialismo histórico, né? Então, ela abre um campo, mas ela muitas vezes se mostra limitada nesse relativismo, né? No abandono de compreender a sociedade e as dinâmicas do processo de criminalização a partir das estruturas sociais de dominação de uma sociedade dividida em classes, né? Ela cumpriu um papel fundamental, mas ela, em certos momentos, sob certos aspectos, ela é superficial e insuficiente. O seu poder explicativo ele é reduzido. E ele vai ganhar, a criminologia ela vai ganhar muito a partir dessa virada. Ela cumpre um papel fundamental, mas, em minha opinião, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, mas essa aula já é com outro convidado. Então, eu queria destacar aqui, para finalizar, né, que
Em primeiro lugar, o livro do professor Juarez Cirino dos Santos, ele tem uma capacidade que não é de agora, que não é somente desse livro, mas o que nos dá muito gosto de ler é a sua capacidade conceitual, sua capacidade de síntese, de formulação, é realmente inigualável, né? É impressionante a sua capacidade de concatenar as ideias, de sintetizar as ideias em definições que são tão precisas. E esse capítulo, que, enfim, para o leitor, há muito mais ainda a recepção do Liebling na Alemanha, sob outros aspectos, há uma crítica mais profunda, mas esse capítulo ele é realmente muito bom, muito bem escrito, como todo o livro. O livro também ele se mantém, né, numa regularidade qualitativa muito grande. E foi um prazer realmente para mim poder estar aqui nessa homenagem e trazer um pouquinho desse tema. Para finalizar, eu fico com algumas indicações bibliográficas, né? A sua recepção na América Latina eu acho fundamental. O livro, a obra, né, da professora Lola Aninhar de Castro, em especial o livro denominado Teoria da Reação Social, que ele foi traduzido para o português em 1983, editora Forense, foi traduzido pela Esther Kozovsky. Ele não foi reeditado, até onde eu sei, mas é possível encontrá-lo não só em sebos, como o PDF do arquivo pelos meios aí da internet. É fácil de encontrar esse livro. Há também um texto dela que é pequeno, mas que é brilhante, que é El Processo de Criminalização, né? Processo de criminalização, que eu acho que é um estudo fundamental. E também ali as 100 primeiras páginas do Direito Penal Brasileiro, volume 1, né? Nilo Batista, Zaffaroni, Alaja e Slokar. Me parece, enfim, sempre recomendo para alunos, para estagiários, tudo, que não é possível compreender, assim, começar o estudo não só do direito penal, como da criminologia, sem ter uma noção real, um estudo profundo do processo de criminalização, das dinâmicas do processo de criminalização que estão ali expostas muito bem e com um viés ali da teoria da reação social muito determinado. Então, ficam essas dicas, né, indicações bibliográficas de Lola Aninhar de Castro, o processo de criminalização, um artigo também que se encontra fácil em buscas na internet, teoria da reação social dela, e ali as 100 primeiras páginas, quem quiser vai até o final do livro, é sempre muito indicado, do Direito Penal Brasileiro, volume 1, Nilo Batista, Zaffaroni, Alaja e Slokar. Também, como não poderia deixar de ser, a leitura do Outsiders, né, por evidente, e aproveitando que é uma publicação que existe também em língua portuguesa. Então, e, sobretudo, leiam não só esse capítulo, mas todo o livro do professor Juarez Cirino dos Santos. Então, muito obrigado. Meu nome é Ricardo Janeliu e eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ser aluno direto do senhor, professor Juarez Cirino dos Santos. Mas isso não impediu que o senhor exercesse uma profunda e decisiva influência na minha forma de ver o mundo. Isso porque, além de o senhor ser o maior criminólogo tropical, o senhor é um professor criticamente incapitulável, um verdadeiro cientista e um ser humano essencial. Poder ler todos os seus livros e conviver com o senhor me transformou em uma pessoa muito melhor. Também por isso, a dívida que eu tenho com o senhor é impagável, mas esse incumprimento debitório nunca vai me impedir de defender as suas ideias por onde quer que eu vá e de retribuir por onde eu passar tudo que o senhor me ofereceu e me ensinou.
E o Senhor me ofereceu tudo. O Senhor me ofereceu novos olhos. E isso é inesquecível. Então, eu queria, nessa modesta homenagem, neste modesto tributo, agradecer ao senhor, professor Juarez Cirino dos Santos, por tudo que o senhor representa na minha vida pessoal e profissional. Obrigado.